você vai fazer um pagamento. Você vai lá, digita a sua mãe, o nome da sua mãe, coloca a mãe. Mas o que aconteceu? Ele apagou Vai, de repente. coloca o telefone ou o e-mail e tal, clica, ele trabalha, você verifica o nome está certo, você clica de novo, aí ele começa a pensar. Demora, porque alguém está acessando o seu Pix. Então, quando tem aí tudo normal, não precisa ficar com medo, não. Só na hora de colocar a senha para fazer o pagamento, você volta atrás, para ver se o nome é aquele. Por quê? O golpe é simples. Eles entram, modificam o nome, valor, tudo. Mas como a gente hoje não tem tempo de falar boa noite, bom dia, boa tarde, corrido, você vai, bota a senha e clica, eles levam o valor que eles colocaram e não vai para a sua pessoa. Eu estou falando isso porque eu tenho podcast, tem live, cesta básica, 10 favelas, e muitos me ajudam com o Pix. E a gente tem que tomar esse cuidado. Não precisa parar, mas nunca faça o pagamento sem voltar atrás para ver se os dados que você colocou está certo, tá bom? É um novo golpe. Então, esse é riqueza sem trabalho. Sabedoria sem caráter. Não adianta nada o que eu vou falar, eu espero que eu possa motivar, porque isso acontece muito. Eu tenho mais de 4.000 pessoas no meu WhatsApp, eu passo mensagem de autoajuda todo dia de manhã, eu perco 2 horas, porque são pessoas que precisam interagir com pensamentos positivos. E esses 4.000 a gente faz um intercâmbio, eu tenho um mentor, o Padre Bento, me orienta muito. Quem quiser é só colocar o WhatsApp ali nesse caderninho, eu inscrevo e a gente vai interagindo, alguns ficam, outros não, mas é livre-arbítrio. Negócio sem moral. Olha, que para criar essa classe política e essa classe empresarial que está metendo a mão, que é riqueza, começou lá embaixo com coisas pequenas. Você jogou o papel no lixo, você jogou o cotonete no vaso, você não separou o lixo dentro da sua casa, o que é reciclável ou não. São condutas que parecem nada, mas é isso que vai referir lá na frente, a gente vai receber esses governos, não é só o nosso, todos, que estão criando situações muito difíceis para quem tem moral. Então, preste bem atenção. Ciência sem humanidade. Nossa, tá problema. Só você entrar hoje na farmácia. Meu Deus, a minha época, eu tenho 73 anos, tá? A farmácia tinha poucos remédios, era mais coisas naturais, erva. Olha, eu quebrei meu pé, a minha mãe benzeu, curou. Então, nós tínhamos uma farmácia mais espiritualizada. Hoje, tu olha, é um comércio da doença. Você entrou, vai comprar remédio, aquele remédio vai te criar outro problema, você vai lá comprar outro remédio, acabou. Se você não se autoanalisar, tem uma palestra que eu dou para diminuir os remédios, tem que diminuir, e a gente vai entrar nessa ciência sem humanidade. Só que quanto mais gente doente. Você já viu a indústria da cerveja falar para você parar de beber? Não vai. O problema é teu se tu vai criar situações. Por quê? Os remédios também estão na mesma situação, não estão deixando a espiritualidade trabalhar. Querem destruir ela, mas graças a Deus nós temos fatores, um dia a gente conversa sobre isso. Oração sem caridade. Não adianta nada você fazer aquela oração, se não tiver dentro de você sentimentos na qual você se envolveu. Na qual, quando eu entrego uma cesta básica, muitas das vezes eu vejo o sofrimento, o choro, a angústia. É isso que faz você crescer, porque a ideia seria que eu não trago mais a cesta, porque esse pessoal aqui é tudo sofredor. Eu gosto de entregar naqueles que falam, obrigado, o senhor é um homem bom. Não. Inclusive, tem gente que eu entrego cesta, me ofende. Porque ele não quer comer arroz, feijão, não quer. E a gente sabe o que é isso, né? Viveu na riqueza, agora veio a prova ao contrário. Mas eu sei, se eu não der, as crianças passam fome.
Então ela pega, mas com uma raiva, porque vem arroz e feijão, ela queria filé mignon, e vai por aí afora. E vou lá, sem problema nenhum. Por isso que a caridade é a senha para você falar com Jesus. Não existe outra senha. Senão você não consegue, você pensa que está falando, mas não fala. E a caridade não é dar coisas não, tá? É dar de você. Eu levo a cesta, mas eu levo eu também, né? Minha esposa, tudo, tá bom? A doutrina dos espíritos é baseada na ciência. A ciência é fundamental para o progresso do espiritismo. Toda religião não gosta da ciência, porque a ciência atrapalha a religião. Você quer ver uma? Quando eu era criança, o homem foi à lua. Eu falei, ele vai lá conversar com São Jorge, né, com a lança e tal. Chegou lá, não tinha nada disso. A ciência atrapalhou aquela consciência que havia naquela época. E a ciência vai trazer muitas coisas. Por acaso, já foi provado que a oração, o passe, o verbalizar coisa boa, cura as pessoas. A ciência está provando, só que não pode colocar na mídia, porque a mídia hoje quer, né, dinheiro. Se não pagar, não fala. Se pagar, fala. Mas nós estamos tendo prova. Minha mãe tem 95 anos, com 65 anos, pegou um câncer, metástase, e eu ia no Hospital do Câncer, um lugar que eu aprendi muito, aquelas pessoas como sofrem. E ela tem uma fé absurda na Nossa Senhora Aparecida. Não quer saber nada de espiritismo, nem deixa eu falar. Mas ela ficava, Nossa Senhora vai me salvar, Nossa Senhora. E não é que curou? Eu pensava, falei, Nossa Senhora, naquela época eu não tinha muita consciência espírita, né? E eu falava que Nossa Senhora, isso aí é adoração, né? Aquelas coisas bobas da vida da gente. Mas é a fé. Tem a fé raciocinada e a que não é raciocinada, mas é fé. Ontem, no meu podcast, desculpe, hoje, que é quarta-feira, foi o meu podcast, nós falamos sobre a fé e a cura na visão espírita. E lá está bem claro que a fé é o condutor do espírito. Sem ele, ele não tem ação. Agora, tem a fé raciocinada ou não, mas pouco importa. Se não é raciocinada, vai aprender, porque está errado, a ciência vai provar. Se é raciocinada, ele vai crescer mais e vai ajudar mais as pessoas, tá? Então, ciência, filosofia, o que é filosofia? É conhecer você, porque nós somos diferentes. A minha necessidade não é igual à sua. Cada um tem algo dentro dele que o incomoda. Aquilo que está difícil, né? Por acaso, eu não fumo, não bebo, não jogo, não traio e sou fiel à minha família. Então, qual é a minha fraqueza? Quem sabe aí, cita uma fraqueza que eu tenho. Ou vocês acham que eu sou perfeito? Pelo amor de Deus. Fala uma fraqueza que eu tenho, que não são essas 5. Que eu tive que engolir sapo. Sistema nervoso, nossa, mãe. Até acalmar demorou muito tempo. Por isso que o alvo que nós vamos trabalhar hoje, do meu inimigo, que é o meu ego, não existe o diabo, existe uma energia negativa que quando a gente mudar, essa energia acaba, né? Porque o diabo só existe aqui no planeta. Se você sair, aí fora não tem lugar para inferno. Deus não deixou um lugarzinho para ser o inferno, não existe. Ele está aqui com a gente e a gente está alimentando ele. Mas se um espírito travesso quiser me atacar, ele me examina, né? Meus chakras, né? E verifica onde eu sou mais fraco. Se eu sou fraco no sistema nervoso central e periférico, pode acreditar, é ali que ele vai atacar. E a vocês a mesma coisa. Se você é mais fraco no álcool, ele vai botar o álcool. Se é na sexualidade, ele vai colocar a mulherada ou o homem, não importa. Se é no jogo, pouco importa. Se você tem uma raiva, um ódio, essas energias negativas, é o que alimenta o inferno. Então, se a gente parar, ele some. Então a filosofia é isso, é fazer a gente entender o que cada um precisa. Nós somos
8 bilhões de pessoas. Imagina isso, no mundo inteiro. Não tem uma igual a outra. O que Deus está querendo nos dizer? Que temos que aprender com a diferença. Não é com a igualdade. A igualdade é... né? Eu tenho pessoas que me amam mesmo, porque eu tirei ele do suicídio, tirei ele de uma depressão, né? Com as minhas frases lá, com o meu jeito de brincar. E ele acha que sou eu. E não é eu. Nós somos condutores. Nós fazemos... Quando tu abre a sua mente para ajudar, você vai canalizar e eles vão te orientar para ajudar. Mas atingiu aquilo que estava mais difícil para aquela pessoa. E ela prestou atenção. E ela botou em prática. Ah, o merecimento é meu? Claro que não. É dela. É daquela que conseguiu superar o seu desafio. Principalmente na área do suicídio, que está muito grande. Desde criança até adulto, está uma coisa incrível, só que não estão publicando. Mas como eu sou fundador também do Fórum Interreligioso, entre eu, o pastor, o padre, o banda, candomblé, cigano, sexinoê, e vai por aí, são 16 religiões, todos conversam muito sobre o suicídio. São uma forma errada de a gente pensar que vai se livrar do problema. Mas é a dor. O suicida não quer se livrar, magoar as pessoas. Ele quer se livrar da dor. Só que ele não entende e não vai se livrar. Quando chegar em setembro, amarelo, nós vamos falar sobre suicídio. E eu passo uns filmes para cada um refletir sobre cada época. E tem um filme do trabalho da espiritualidade com os suicidas. Não é nada desse negócio do Vale do Suicida, o inferno, nada disso. É magnífico. Mas quando chegar lá, a gente vai conversar. Religião é religar. Não é um local. Você pode ir aqui na casa espírita, porque você autorizou, isso faz bem. Você vai na sinagoga, ou vai no culto evangélico. Cada um vai aonde se sente bem. E consegue adquirir força para superar. Mesmo que lá naquele local tenha alguma dificuldade, mas eu sou bem claro. Nunca o problema é da religião. Sempre é do religioso. E nós não podemos jogar pedra porque nós tivemos nosso João de Deus aí. Isso foi uma lição de vida, porque eu tive que dar muita palestra para poder esclarecer, porque tem gente que não entende que às vezes uma pessoa tão ruim faz tão bem. Mas ela fez mal só para ela. E ali a vida continua. Tá bom? Isso é uma outra pensamento. As leis naturais que regem o universo. O que é essas leis? Você tem que prestar atenção, porque você nasceu aqui, nesse planeta. Mas vamos imaginar que você é um cara nervoso, briguento. Aonde você vai nascer se não for na Terra? Vai nascer no Sol. Porque o Sol manda energia de ação. O Sol é vibrante, energia, quer construção, quer que as coisas acontecem. Ou você é aquele que está no livro dos Espíritos, o nulo. Aquele que não quer nada, tudo está zen, quer ajuda de todo mundo, e mesmo assim não se mexe. Aí onde você nasce? Na Lua. Porque ela recebe toda a energia, ela não cria energia. Então, se você for nascer, eu citei esses dois, mas o universo é infinito. Deus tem leis naturais que, se a gente não entender, quando a gente desencarnar e não souber sobre essas leis, a gente não vai saber o que fazer. Qual é a primeira? Imortalidade. Dentro do sistema carcerário, tem verdadeiros assassinos. Quando eu comecei, já faz muito tempo, a palestrar, e eles vieram, que eu falei da imortalidade, explicando que ele dá o tiro, mas não mata, só sai do corpo, as coisas viraram dentro do presídio. O diretor até chamou para falar como a mente mudou dentro daquele sistema carcerário. Se você é imortal, você reencarna. Então nós estamos no endereço certo, família certa, local certo. Segundo Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. Evolução. Acabou o castigo. Porque a evolução não diz que você está indo para frente. Então,
Quando eu fui chamado pela espiritualidade a fazer esse trabalho dentro do sistema carcerário, eu achei uma loucura. Falei, aquilo lá tinha que jogar uma bomba. Que isso? É tudo gente barra pesada mesmo. O que eu vou falar? Se aqui fora todo mundo precisa. Tem gente para tudo. Você pode fazer o que quiser para ajudar, todo mundo precisa. Mas missão é missão dada, tem que ir. Aí eu fui, tá. E lá é o lugar que eu mais aprendi. Porque eu estudei 10 anos, fui vice-presidente da casa, do GBEM, essas coisas todas. Mas lá dentro os meninos estudam muito a Bíblia. Conhecem ela de ponta a rabo. Então me questionou, o que aconteceu? Eu cresci. Foi o ambiente que mais me provocou e onde eu achei mais solução. Não sozinho, eu dependia da intuição. Uma das intuições que eu gosto de falar é que quando eu entrei para dar palestra, né, preparar uma sala, espírita não pode dar palestra em sistema carcerário porque o crime não gosta, né, e tão poucas que aceitam. E quando eu cheguei lá, eu fui ali, chegou os meninos e falou, o senhor não vai poder dar palestra aqui. Eu falei, por quê? Porque o nosso comando aqui não quer saber nada de espírita. Nós somos tudo da linha evangélica. Depois eu explico por quê. Não atacando, tá? Aí a intuição é uma beleza. Você pode mandar o recado lá para o seu chefe, que quem eu trouxer para mim, eu estou selecionando quem não serve para vocês. Quem seguir a doutrina vai trair vocês. Deixa que eu dou, eu nem sei de onde vem isso. E fui embora. Quando eu voltei, ele falou, tá liberado. Pelo amor, espiritualidade. Por que eu falo sobre a linha evangélica? Porque o crime tem a Bíblia do crime. É igualzinha a nossa, mas com uma interpretação diferente. Ou seja, eles fazem a oração Pai Nosso, Ave Maria, para o assalto dar certo, sequestro dar certo. E eles botam isso numa fé, porque eles querem o resultado. E a doutrina espírita não oferece nada. A reforma é você com Deus. E já imagina uma religião que fala, não, eu vou... Agora o menino chegou para mim e falou assim, o senhor é espírita? O que é espírita? Porque ele nem sabia desse nome. Ele foi explicando. Será que o senhor poderia fazer um trabalho para me fechar? Falei, como assim? Porque quando a polícia chegar, mandar bala, essas coisas, fechou o corpo. Eu fecho. Chama a turma toda aí, eu vou fechar teu corpo. Você vem cá, fica aí. Não, pessoal, vou fechar o corpo de todo mundo. Vocês não vão levar bala, não vão ser presos e nem vão morrer. Então vamos lá. Não cometa mais o crime. O corpo está fechado. Aquilo foi uma rezada geral, porque eles queriam outra coisa. Eu falei, vocês estão aqui por causa da conduta. É só não fazer, que o corpo está fechado. Aí ali eles entenderam a conotação espírita. E livre-arbítrio, eles estão lá por a escolha, vocês estão aqui por escolha, eu estou aqui por escolha, mesmo que seja dor. Por quê? Tem gente, é um absurdo, mas é direito. Deus deu livre-arbítrio. Que tem dor, depressão, tristezas, mágoas, coisas incríveis, que eu não sei nem como eles suportam, mas para onde eles vão? Vão para o bar, encher a cara, vai se drogar, porque é livre-arbítrio. Muitos de nós vêm para cá porque nós precisamos cuidar da nossa depressão, que todos têm, sem exceção. Uns mais, outros menos. Mas se a gente não se envolver em ajudar o próximo, em palavras, sabe, oferecer o ouvido, não precisa dar só dinheiro, coisas não. A depressão aumenta. E aí, se eu quero diminuir a minha depressão, eu tenho que me envolver. Por isso que a minha esposa sempre fala, vai dar palestra, porque quando tu volta, tá jóia. Porque a energia, olhar vocês, sentir, interagir. Então ela sente que quando eu volto, eu não sinto, mas ela sente que é outro homem. Isso faz bem. Então ela quer, né, meus filhos querem eu bem. E causa efeito. Nós estamos colhendo o que plantamos. Então, não importa o corpo, se você vai ser peixe, ou se você vai ser uma planta, ou você vai ser um ET, não importa.
O corpo, ele pode respirar ou não, ter lá suas mazelas lá nos outros planetas, mas as leis são essas. Se você entender isso, fica mais fácil para Deus cuidar da gente. E aqui na Terra, como é que você vai cuidar da sua saúde? Se você não entende que nós temos 3 corpos, são doenças diferentes, necessidades diferentes. Nós temos o corpo físico, matéria, ao pó volta ao pó. Nós temos o perispírito, que é o computador do nosso corpo, que quando você desencarna, ninguém vai te perguntar quem você é, o que tu fez, se tu merece o céu ou não. Teu perispírito leva a luz ou leva a escuridão. Aquelas pessoas muito ruins, né? O perispírito dele é muito negativo. E aqueles que já conseguiram vencer isso, então quando chega lá, nós somos recebidos pelo nosso perispírito. E o espírito, esse comanda tudo. Esse é imortal. Esse é eterno. Por que ele é eterno? Porque Deus é eterno. Então, se alguém ainda aí está aí na sua ilusão, acreditando que ajudou muita gente, quando eu morrer eu vou para o paraíso, pensando que lá no paraíso é um lugar de só prazeres, né? Só tranquilidade, uma rede, água de coco, os pássaros. Quando ele chega lá, ele recebe uma lista, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais será exigido. Isso é eterno. Que cada um no seu grau. Então, como a gente deve prestar atenção? Estou em depressão, vou tomar remédio. O que o remédio vai fazer? Vai enganar o corpo. Mas vai curar? Não vai. Porque depressão é uma doença espiritual. Tudo que tu sente tem que ser tratado com passe, a água fluidificada. Entre no site Mensagens da Água. Vocês vão ver, porque tem gente que não conhece a doutrina espírita e quer botar ideologia nela para dificultar. Fala que a gente usa água porque é ritual. E é ciência pura. O dia que vocês entrarem no site Mensagens da Água, a mente se abre. O que os espíritos fazem quando você autoriza? O que faz com a água? Cientificamente, materialmente. Por quê? A oração cuida do espírito, a água da carne. É um remédio material. E eu já salvei muitos casamentos explicando isso. Brigou, vai lá, enquanto o pau está comendo, vai. Daqui a pouco o outro está te xingando, você nem liga mais. Porque você tomou um calmante natural. E muda. E se tu mudar, muda o outro. Isso é uma outra. Então, você tem que ver. E qual é a dor do corpo? Olho, boca, dente, perna, intestino, joelho. E vai por aí afora. São dores físicas. Se você tomar um passo com fé e tiver merecimento, até pode curar. Mas Jesus não curou todo mundo, não. Jesus fez 35 curas. Para quê? Para mostrar para nós que é possível. Agora, nós sabemos que o homem em si tem uma capacidade, né, de fazer o que ele faz e muito mais. Qual o alvo da espiritualidade na vida? Toda a vida. Eu costumo, no podcast de hoje, quarta-feira, eu faço uma oração no final. Não faço um de sexta, eu faço de quarta, às 14 horas. Na qual, num momento, eu peço que a pessoa olhe para uma planta, olhe para um verde, se puder ir na mata, melhor ainda, e absorva essa energia que Deus nos deu de graça. Essa energia, ela tem um poder de limpar as coisas negativas na gente. Você autoriza, porque o verde da mata, das plantas, é asepsia. Como é que você quer curar se você não faz nada? Só reza. Mas não completa as atitudes do dia a dia. Fica nervoso, xinga, vai somando, chega aqui a casa espírita, recebe você carregado.
E aí dá um passe, tudo, você melhora, aí você volta, faz tudo de novo. Aí volta, toma passe de novo e fica. Né? Fica sempre assim. Até que entender, aí tu toma o passe como agradecimento. Porque você entendeu. Nós não podemos deixar de tomar o passe, de jeito nenhum. Nem quando está bem e nem quando está mal. Porque se está bem, precisa alimentar o bem. Senão você cai. E se você está mal, você precisa ficar bem. Mas tudo isso tem um contexto muito forte. E o alvo da espiritualidade é... Olha, qual é o alvo da espiritualidade? O alvo é para nos espiritualizarmos bem e adoecermos menos. Acabou. Simples. O que Deus quer da gente? Sejamos alegres, mesmo com sofrimento, mesmo das horas mais difíceis. E eu vou dizer uma para vocês, até me arrepia, porque eu tenho um irmão gêmeo, 73 anos, mesma planceta, nascemos com alguns segundos, um nasceu o outro, se demos bem toda, olha, ele operou o coração uma vez, eu operei 2 vezes, a última foi agora. Nós somos gêmeos em muitos acontecimentos. E faz 10 dias que ele faleceu. Faleceu dormindo. Você imagina se eu não fosse espírita? A falta, porque nós se fala todo dia. De manhã à tarde à noite. Ele liga, fala, tal. E agora não tem com quem falar. Não tem, porque é o único irmão, eu tenho mais 3, mas é o único que era afim. Os outros são briguentos. A gente se fala, respeita, mas não tem essa energia que alguns chamam, não existe alma gêmea. Existe a alma que você se gosta, é amizade, porque no plano espiritual, desculpe eu falar isso, a força maior não é o amor. A força maior é a amizade. Amizade sincera. Se você casou, ama teus filhos, ama sua esposa, torne amigo deles. Porque é uma energia superior ao amor. Porque o amor, ainda a gente tem cobrança. Por mais que a gente ame, mas você fica sempre... Agora, quando se torna amigo e amor, nossa mãe, nada afeta o seu relacionamento. Nem com o seu pior filho. Não sei, alguns aqui já sabem, meu filho, um deles pegou 15 anos de cadeia. Desde criança foi para o crime. E eu fazendo trabalho dentro do sistema carcerário, sabendo o que é, e brigava e tal, mas não teve jeito, é escolha, livre-arbítrio. Até que ele, dentro da cadeia, tomou jeito e saiu. Foi um processo difícil para mim, para minha esposa, mas nós não desistimos de nem um minuto, porque é filho. Não condenamos, porque nós sabíamos que é do Espírito, não adianta. Você não salva ninguém, salva quem quer ser salvo. E aí, com o processo, com amor, respeito, carinho, ele tomou jeito hoje, está muito bem empregado na área de informática, ajuda todo mundo, ainda ajuda a tirar os meninos que estão querendo ir para o crime. Mas foi ao fundo do poço, para depois crescer e entender o que é a razão. Mas o que salvou ele foi o amor da mãe, do pai e dos irmãos. Nenhum irmão cobrou dele. Nós íamos visitar ele na cadeia lá em Dracena. Nenhum chegava, toma jeito, seu sem vergonha, safado, nós te ajudamos e você fez. Não. Todo mundo ia ver ele doando amor, sabendo que foi uma escolha que ele fez, e nós sabíamos que depois, se ele saísse, se ele ia continuar ou não, mas não continuou. Já faz 5 anos, está muito bem. Como se procede a espiritualidade está presente em nossas... Como se percebe que a espiritualidade está presente em nossas atitudes? É quando tu pensa. Por acaso, eu era inimigo do espiritismo na minha família, mas nome espírita não podia falar, porque era o demônio em pessoa esse nome. E foi assim até os 30 e poucos anos, que eu estou na doutrina há 30 e poucos, então foi até os 40 por aí. E não podia falar nada de espiritismo. E meu avô era espírita.
eu vi ele andar com um livro e um copo d'água. E eu estava na sala, virei para o meu avô e falei, vô, o que é isso, esse livro e esse copo d'água? Meu pai só falou uma vez. Se tu perguntar de novo, você apanha. E se o senhor falar o que é isso, o senhor está fora da minha casa. E aquela época a gente não respeitava só porque mandava, não. A gente tirava da consciência também. Quando o pai falava, ó, não vai falar, não vai. Meu pai tinha moral também, isso é importante. Eu tirei da cabeça. E eu vi a polícia ir prender ele. Por ele era espírita, não sei se vocês sabem. Depois, quando foi lançado a República, o espiritismo era crime. Condenado pela própria religião da época, que associou os dois, né? A religião maior, e começou a combater como crime a religião espírita e outras, né? E meu avô era, né, tinha uma fé forte. E depois que eu fui estudar, que eu fui ver o Evangelho e o copo d'água que meu avô carregava. Então, como você percebe que a espiritualidade está contigo, mesmo não sendo espírita? Porque depois, quando você se tornar, você vai lá no seu passado e vai ver o que aconteceu. Por acaso, eu tinha um escritório, 3 andares, e toda vez que eu saía, que eu viajava, piloto, viajei o Brasil todo, e eu tinha que sair correndo, né? Às vezes para não perder o voo, pegar o avião para pegar o helicóptero, essas coisas todas. Eu engatava a ré e saía, a minha rua era sem saída, saía e fazia e ia, né? E eu sempre passava pela frente do carro. De repente eu saí, naquela época eu não acreditava nisso, mas veio uma intuição que eu tinha que passar pela frente do carro e sair para frente. Eu entrei, obedeci, né? A consciência foi. Quando eu virei de lado, tinha um garotinho de 4 anos atrás do meu carro. E ele estava fazendo um montinho de areia da chuva, que deixava aquela areia. Se eu desse, olha, eu tinha matado o filho da minha vizinha. Então você vai vendo certas coisas na sua vida que te revela que Deus, na sua sabedoria, você sendo espírita ou não, Ele designa um espírito protetor. E não é pelo amor, é pela afinidade. É aquele que te ama como você é. Não importa se você é ladrão, se você é anjo, não importa. Ele determina um protetor que tem que entender você para te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas para isso, você tem que ser grato, tá? Qual o alvo da espiritualidade na vida? O alvo é para nos espiritualizarmos bem e... isso eu já falei, deixa eu sem querer, eu já... Como se percebe, já falei. Então, sem querer, foi para trás. Vamos lá. O alvo da espiritualidade permite. Ele permite uma visão mais ampla. Olha, eu não era espírita. Eu era o cão chupando manga. Eu não bebia, não fumava, não traía, trazia o dinheiro, entregava tudo na mão da minha esposa e era um chefe de família. Quando eu tornei espírita, a primeira, porque eu fiquei entre a vida e a morte muitas vezes, isso é um outro assunto. Mas a UTI se encheu de irmã Carmelita, meu pai falecido há 10 anos veio ajudar, aquelas coisas todas, e veio 3 mentores. E o Padre Bento, que é o meu mentor até hoje, eu virei para ele, quando você aprender a conversar, parece que está falando, mas é de consciência. Eu virei, ele falou assim, você tem que tomar jeito na tua vida, senão tu vai perder família, amigos, vai perder tudo. Eu falei, mas eu sou um homem bom, eu sou um homem cumpridor do dever, eu não bebo, não fumo, não traio, trago todo o dinheiro, eu dedico tudo à minha família. Como é que eu não sou um homem bom? Ele virou e falou assim, era preferível você não ser nada disso, porque você ia diminuir o teu ego. Isso aqui alimentou seu ego, e você pensou que era um homem bom. Aí eu falei, mas olha, você está maluco. Todo mundo fala que é um homem perfeito. Aí ele falou assim, não pergunta a tua esposa não, hein? Falei, como assim? Ela me ama. Não pergunta a teus filhos não. Não, eles me amam, porque quando eu chego,
É tudo silêncio, me respeito. Fala, não faz essa pergunta. Eu vou te ensinar a você melhorar. Tá bom. Então o que eu devo fazer? Amanhã de manhã você levanta com os olhos dela. Olha, eu brinquei com ele. Falei, ela tem os dela, eu tenho o meu. Como é que eu vou levantar com os olhos dela? Você é doido. Aí ele falou assim, amanhã de manhã eu converso contigo. Tá bom. Aí quando eu levantei, a primeira coisa que ele falou, guarda seu chinelo, guarda teu sapato, guarda a toalha, guarda a sua camisa, guarda aí, e fui indo. E minha esposa lá. Aí eu indo. Entra no banheiro. Olha, tudo molhado, você toma banho, nem se preocupa, enxuga isso. Nunca mais joga o cotonete no vaso. Pelo amor de Deus. Aí vai para a sala. E arruma a sala. Eu nunca entrei na cozinha. Agora entra na cozinha, lava a louça. Oh, meu Deus do céu, como era difícil lavar a louça. E faz o café para ela. Falei, pelo amor de Deus, ela sempre me serviu. Nunca. Eu já tinha 20 anos de casado, eu nunca precisei levantar um dedo. Ela que fazia tudo. Mas vamos lá. Quando ela levantou, é aquele negócio do bom dia. O que houve? Você tem outra? Falei, não, bem, pelo amor de Deus, é missão que foi dada e eu estou aprendendo. Nossa, que maridão, e foi indo. E aí foi os filhos, começaram a me xingar, me ofender, botar dentro. Mas eu os conheci, porque o mentor falava, calma, paciência, não. É difícil você não responder. Mas imagine você ver seu filho ofendendo a sua esposa, que você ama. Dá vontade de pular no pescoço dele. Você é doido! E o mentor, fica sentadinho. Eu leio. Ah, meu Deus, eu vou pular. Não vai. Fica. Quando acabava o rolo, minha esposa vinha aí. Obrigado, bem, porque eu sei que você não se meteu. Porque se eu me meter, eu não ia ajudar. Eu não estava bem. Eu estava com Deus no coração, mas um Deus errado. Um Deus da moral. E a moral é outra coisa no plano espiritual. É algo que você tem que fazer as pessoas em volta sentir que você tem moral sem você cobrar. Sem chegar, porque eu era assim, né? Eu que trabalho, eu que trago dinheiro, e vocês não têm jeito, e tem que me obedecer. Então, era uma questão bem diferente do que aconteceu. Passou-se uns 10 anos, eu estava voando lá em Salvador, e eu, muita saudade dela, né? Bem, como é que tá aí? Ah, tá bem, tá. Agora você está bem gostoso. Aí eu senti a mudança, que eu mudei. O meio mudou. Tudo, mas mudou coisas incríveis na minha vida, que eu não dava valor quando eu tinha uma forma de ganhar dinheiro, crescer, trabalhar. Tinha coisas que não era importante. Se vir, tudo bem, mas se não vir, tudo. Eu não tinha essa noção. E queria exigir de todos em minha volta que fosse igual a eu. Porque eu levantava às 4 horas da manhã e ia deitar meia-noite, 2 horas da manhã. Então todo mundo tinha que fazer isso. Não é assim. Não é a razão. Então eu aprendi o que é os olhos dela. O que é os olhos dela? É o sentimento. É o respeitar. Ao ponto de, depois, agora ela pede passe, eu dou, porque ela tem depressão, essas coisas todas. Mas por causa de quê? Porque eu mudei. Se eu não tivesse mudado, nós não podemos ajudar, e nem vai ser ajudado. Você não vai entender a função da espiritualidade. Quais são os sinais de ovo para despertar a espiritualidade? Jesus era bem claro. Por que eu não consigo fazer o que o Marcos fala e faz? Porque não é a tua hora. Não é para todo mundo, é cada um na sua hora. Vocês estão escutando essa palestra, não é por coincidência não. Mas algum de vocês está na hora de despertar. E uma palavra aqui que meu mentor pediu para falar, contar, porque a minha palestra é muito diferente, chegar aqui tem que falar outras coisas, é porque tem que despertar. Eu escutava a palestra e não estava nem aí, porque não tinha despertado. Mas eu só despertei pela dor, não despertei pelo amor.
Incrível que pareça. Você pode despertar pelo amor, pela curiosidade, pela ciência, pela energia, pelo passo, sei lá, alguma coisa pode fazer. Mas eu briguei uma vez só com meu irmão gêmeo. Uma vez. E eu queria saber por que eu briguei. E o meu conceito religioso falava que eu tinha que rezar 10 Pai Novos e 10 Ave Maria porque eu pequei. Mas eu queria saber por que eu pequei. Que hoje eu sei que pecado não existe, mas naquela época era pecado. E aí fui para o Centro Espírita com a minha esposa e assisti uma palestra que chamava Obsessão e Fascinação. E me provou que a culpa não era do meu irmão, era minha. Muito bem. O alvo principal é fornecer elementos para o verdadeiro espírita realizar a sua transformação moral. Não é realizar a transformação moral dos outros. Não é a sua. Não adianta. Por mais que eu queira mudar os outros, está na mão de Deus. Eu não posso nem condenar e nem querer salvar. Porque quem salva é Deus. E Ele sabe, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso espírito, aonde ninguém chega. Nem vejo você mesmo, porque você não quer, dói mexer na sua fraqueza, né? Naquilo que tu tem que fazer, né? Falar, eu perdoo, me perdoa, te amo. Eu não conseguia falar te amo. Olha que doideira era aquela época, porque te amo era para baiola, era para quem não era homem. Meu pai me ensinou, né? Não podia beijar outra pessoa. Tudo isso era aquela educação que a gente tinha. E hoje me chamam de beijoqueiro. Porque o beijo, além de tirar de mim o preconceito, que foi difícil, mas eu notei cria um vínculo muito amoroso, muito de respeito. É claro que, por isso quando eu faço, às vezes, tiro foto, eu pergunto se não tem ciumento na família, porque uma vez eu dei um beijo numa senhora, um senhor chegou e me empurrou. O que o senhor quer com a minha esposa? Falei, desculpa, porque eu já fui igual ao senhor. Eu matava quem beijasse a minha esposa. De tanta, pensamento negativo. E esse despertar, hoje, a responsabilidade de receber beijo ou não é da minha esposa. Meu é meu. Acabou, não tem mais dificuldade. Mas antes, a minha filha namorava, chegava com o namorado, falava assim, não me beija no portão, porque se meu pai ver, te arrebenta. E eu arrebentava. Olha a loucura que era a honestidade, né? Quando você compreende tudo isso, você começa a fazer parte das pessoas. É isso que a espiritualidade quer. Esse alvo. A única coisa que Deus quer da gente é que a gente seja feliz. Mesmo no inferno. Mesmo chorando para dentro. Porque o pior choro que tem é o para dentro. Porque ele cai no coração. E ninguém fica sabendo. Só você e Deus. Esse é o pior. O para fora sai... As pessoas veem e você interage, ajuda. Por que você está chorando? Vem cá, me dá um abraço. Mas as pessoas que não conseguem chorar para fora, é complicado, tá bom? A hora já se faz, né, meu amigo? Eu gosto sempre de 5 minutinhos, então é o tempo que eu tenho, eu vou andar aqui um pouquinho. Amar a Deus é o próximo como a nós mesmos. Então não vai achar Deus em lugar nenhum. Não vai. A não ser dentro de você. Por mais que tu procure, olha as estrelas, os romances, tu não vai achar. Está no sentir. O meu podcast, ele trabalha muito, o de quarta e de sexta, muito, a equipe que eu montei é sentimento, não é conhecimento. É bom, o conhecimento ajuda, porque a gente pode fazer o podcast, mas tem que tratar tudo com sentir. Fazer os outros que gostaria de receber. Aí que eu vi como eu judiei dos meus filhos. Meu Deus do céu. E principalmente da minha esposa. Pensei que estava amando. Reconciliar com seus adversários. O próximo tema, eu vou no podcast, vai ser quem é o seu adversário. Não é os adversários de todo mundo, não. O seu. E aí a gente vai mexer com energias poderosas. Não condenar e não julgar.
Ninguém. Como é difícil? Praticamente impossível, porque a gente julga tudo. Mas vê o Chico Xavier, não julgava ninguém. O filho dele era ladrão. O pessoal queria que ele mandasse o filho para a cadeia, filho adotivo. Ele não deixava. Não deixava. Dás e receberás. Isso está aqui, ó, quando você entender. A água renova a corrente oriunda da chuva e dos orvalhos da nascente. O que é água? É vida, é ação, é criação. Agora, quando a água para, enquanto que a água estagnada é aquela que em breve, por inércia, se deteriorará, tornando-se um foco de lava e de putrefação. O Espírito Hamed. Isso que ele escreveu, eu acho magnífico, porque putrefacar é a tua ideia acabar. Não tem sentido a vida, tudo que ele fala é bobagem, não tem. Eu tenho alguns que pensam assim. Eu vou andar mais um pouquinho, porque eu tenho que terminar ali. Agora, antes de encerrar, vamos a algumas informações, que é os 5 minutinhos, que já passou 10, mas é mais 5. Eu brinco com ele. O Evangelho, a água fluidificada, cuida do corpo e do espírito. O Evangelho, você abre aleatoriamente, não faz seguida, porque seguir é estudo. Mas é cada mensagem que vai para você na hora certa. Você brigou, está com depressão, não sabe o que vai fazer quando vai para trabalhar. Então, abre, lê uma mensagem. A água vai cuidar do corpo, um ou outro, e aí, devagarzinho, mas eu não tenho água aqui, estou dirigindo e tal. A primeira água que tocar a sua saliva, a primeira água que tu beber, você considera ela fluidificada. Porque a fluidificação é mental, não é mecânica. A primeira água que eu bebi vai me fazer bem. Faz. E lembrando, todos nós temos 80% de água dentro do corpo. Se você não fluidificar o seu sangue, o inimigo chega e faz você ficar doente. O inimigo é aquele que tem raiva da gente. Muito bem, podcast de sexta-feira, que nós vamos agora, daqui 2 dias. É às 14 horas, toda sexta-feira, pelo celular, tablet, é só digitar youtube.com/marcosbg1950. Qual vai ser o tema? Reconcilia-se com seus verdadeiros adversários. Então tem eu, a Marlene, que é da Rádio Boa Nova, eu fui da Rádio Boa Nova há 10 anos, e a Maria Souza Ribeiro, chamo de Maria Ribeiro, que é presidente do Leal. E ali a gente faz um bate-papo bem gostoso. E temos às quarta-feira, Espiritismo Além do Nosso Tempo, e eu, a Nilce Pereira, que é vice-presidente da USE, e a Divina Israel, que é do Fé, Perseverança e Caridade. E ali a gente também, o tema de hoje foi bem sobre a fé. Filmes. Eu troquei, que antes eu indicava, Ainda Estou Aqui. Assista esse filme, que é muito legal, é pelo Netflix. Mas Uma Carta de Amor. Todos os 2 filmes eu tenho no meu celular. Se quem se inscrever, pedir, eu passo, vocês não precisam nem ir na televisão, nada. Vocês assistem no próprio celular. Agora, o Imperdoável, alguém aqui já assistiu o Imperdoável? Levanta a mão. Ninguém. Pelo amor de Deus, assiste esse filme. É, como diz o nordestino, é porreta. Na lição de vida, tá? Imperdoável. Quiser saber, entra no meu WhatsApp ali e eu passo eles para vocês, tá bom? Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. O elefante é nós e a cadeira é onde a gente está preso. Pense, muitas das vezes amarram você a nada e você acredita, tá? Quero que vocês, com aquele boa noite, repita o que está aparecendo ali. Eu quero. Fraco. Mais forte. Eu quero. Eu posso. Eu faço. Eu mereço. O quê? Ser feliz. É isso aí. Gratidão a todos e espero que tenha ajudado em alguma coisa. Gratidão. Obrigado pelo espaço.
eu vou só fazer... A gente vai... Nossa, caiu aqui. Nós vamos fazer um sorteio rapidamente, e aí eu peço para o palestrante fazer a nossa prece de encerramento, tá bem? O número está atrás da cadeira de vocês, tá? Marcos, quer essa opção? Muito bem. Quem ganhar esse livro tem que me dar ele de volta, tá? Não é para levar. Estou brincando. 6363. Alguém? Ah, tá lá. É o Evangelho. Se já tiver, passa para uma outra pessoa, porque muitos precisam. O Evangelho é o livro mais importante para nos ajudar. Tá? Pode sortear outro. Não, esse aqui eu vou esconder, porque ele está muito em série aqui, está complicado. Não tem jeito, saiu de novo. Então, 6969. eu que não queria sair do 60, eu tem, queria lá vamos para pro mais. outro. Vamos ao outro. Ah, viu? A espiritualidade ajudou. Ah, agora sim. 47. Olha, meus parabéns. Que seja útil, tá bom? Então eu vou passar para o nosso palestrante, ele vai fazer a prece final de hoje. Então vamos serenar o nosso pensamento. Eu sei que muita coisa foi dita. E às vezes aqui a gente leva o pensamento lá fora que aquela pessoa devia estar aqui. Você gostaria que seu marido, seu filho, seu vizinho, o seu empregado, sei lá, alguém que está lhe trazendo desconforto, poderia ter sentado aqui e assistir essa palestra porque ele está precisando. Mas não é para ele. Nós fomos os escolhidos pela nossa missão ao sair de casa. Quando você falou, eu vou no centro espírita, e conseguiu passar daquela porta para dentro. Porque até aquele momento você pode desistir por alguns motivos. Mas quem aqui está foi escolhido pelo seu livre-arbítrio e a espiritualidade dessa casa, que nos atende segundo as nossas necessidades, fazendo com que eles sentam à frente, outros ao meio, outros ao fundo, porque é um hospital espiritual. Ele atende todas as nossas necessidades. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, Criador de todas as coisas, a Jesus, o nosso irmão mais poderoso, que se nós o seguirmos, nós vamos achar a solução para todas as nossas dificuldades, nossos desafios. Aos nossos mentores, mesmo que aqueles que não sentem, mas Deus, na sua criação, na sua bondade, colocou ao nosso lado um mentor. Aquele que nos ama como nós somos e vai lutar por nós todas as reencarnações. E agradecer a nós mesmos, porque nós se propomos a tentar a modificar o nosso pensamento. E assim sendo, Senhor, agradecemos tudo que aqui foi dito. Agradecemos a primeira água que tocou a nossa saliva hoje, aqueles que tomaram o passe. Agradecemos a todos os amigos e a todos os inimigos, porque os amigos nos fortalecem, nos dão força, e os inimigos testam a nossa fé. Agradecemos a família onde nós estamos situados, agradecemos ao nosso emprego ou desemprego, agradecemos a tudo, e principalmente a essa casa, que está sempre com as suas portas abertas para nos receber com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. E assim sendo, encerrando com uma pequena palavra, mas que tem uma força poderosa. Essa palavra é nada mais, nada menos do que graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos, o pessoal que estava no Instagram também, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão.